pessoal, tudo bem? Bom, no Coffee Express de hoje, a gente vai abordar um dos temas da medicina do trabalho, que são as lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, que anteriormente a gente chamava de lesão por esforço repetitivo, ou DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, tá bom? Então, falando um pouquinho, quais são os fatores de risco que estão relacionados a gente desenvolver esses distúrbios musculoesqueléticos, A gente pode ter o grau de adequação do posto de trabalho à zona de atenção e visão do trabalhador, Então, se ele não tem uma boa adequação, ele tem um risco maior de desenvolver esses distúrbios, tá? A questão do frio é um fator de risco que já foi comprovado como possível, de desenvolvimento dessas doenças. Vibração, questão de ter uma pressão relacionada, tá? Postura inadequada ao longo da jornada de trabalho, ter uma carga musculoesquelética maior, Tanto a carga dinâmica quanto a carga estática, tá? Ter a questão de invariabilidade da tarefa, Ter poucas exigências cognitivas, então aquela tarefa que é sempre a mesma tarefa, que não exige muito do cognitivo do trabalhador, E alguns fatores organizacionais também e psicossociais que podem estar ligados ao trabalho, além da questão da repetitividade, tá? Então, esses são os principais fatores de risco que levam a gente a desenvolver algum desses distúrbios musculoesqueléticos, tá bom? O diagnóstico de todas essas patologias, ele vai ser feito tendo ali, uma questão clínica, a queixa clínica do paciente, O fator ocupacional é importantíssimo para a gente entender se a atividade que ele executa o coloca em um risco maior de desenvolver essas patologias, tá? O exame físico, ele é importante e tem que ser feito de maneira muito detalhada, na maioria das vezes com o auxílio de um ortopedista para direcionar aí esse diagnóstico, tá? E eventualmente a gente pode também usar de exames de imagem para fazer esse diagnóstico, tá? Vou pontuar alguns que são os que mais a gente vê cobrar em prova de residência médica, Um deles é a doença de De-Quervain, que é uma inflamação da bainha comum dos tendões do abdutor longo, e do extensor curto do polegar, tá? E o teste diagnóstico que a gente faz para doença de De-Quervain é o teste de Filkestein, que a gente vai fazer essa extensão, de maneira forçada e a pessoa vai queixar de dor nessa região, nesse território de grupamento muscular, tá? Além da doença de De-Quervain, a gente tem a epicondilite lateral, que a gente conhece também como cotovelo de tenista, doença do cotovelo de tenista, que é uma inflamação da inserção, da região de inserção dos músculos que fazem ali a extensão e supinação do punho, tá? E os testes ortopédicos que a gente vai usar para fazer esses diagnósticos, que são os testes de Cosen e de Mill, ambos os testes, eles são para fazer, a gente força, o grupamento muscular e a pessoa vai desenvolver dor na região de epicôndilo lateral, tá? Além desses, uma das mais importantes é a tendinite do supraespinhoso, que também é conhecida como síndrome do manguito rotador, ou também, síndrome do impacto, tem vários nomes, tá? Mas basicamente é a mesma doença com nomes diferentes, E ela é o quê? Ela é uma compressão das fibras do músculo supraespinhoso, quando a pessoa faz ali um movimento de abdução acima de 45 graus, tá? E aí, essa compressão, ela vai ter dor na região desse grupamento muscular. E para a gente fazer o diagnóstico, a gente pode, usar dos testes ortopédicos de NIR e de Jobe para justamente simular essa dor na região da musculatura do supraespinhoso, tá? Além disso, acho que a mais comum delas, que é a síndrome do túnel do carpo, que é da compressão do nervo mediano ali ao nível do punho, que causa uma dor e uma parestesia nos 3 primeiros dedos da região tenar também, Os 3 primeiros dedos, incluindo a região tenar, e a gente vai usar dos testes ortopédicos de Tinel, de Fallen e de Durkheim também, tá? Na síndrome do desfiladeiro torácico, essa não é muito comum, mas como é possível de cair, a gente coloca para vocês terem uma ideia, que é uma compressão do feixe vasculo nervoso
quando, né, a pessoa está com os braços elevados acima também da linha do ombro. E aí, para a gente fazer diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico, a gente tem os testes ortopédicos de Wright e de Addison para forçar que a pessoa tenha dor nesse grupamento muscular quando exposta a esse teste, tá bom? Então, essas são as principais patologias, né? São os principais distúrbios musculoesqueléticos que estão relacionados ao trabalho. O que a gente mais vê cair são os fatores de risco relacionados, tá? Não tanto perguntas sobre nome ou sobre... eles perguntam muito sobre fatores de risco e eles dão situações em que o trabalhador tem ali, né, uma determinada atividade e perguntam sobre grupamento muscular que vai estar envolvido. Então, não necessariamente a gente precisa decorar cada uma dessas patologias, mas para uma situação que vai nos ser ali colocada de uma atividade desempenhada, a gente vai pensar no grupamento muscular que está sendo recrutado naquele movimento, tá bom? Então, sobre distúrbios musculoesqueléticos na parte de medicina do trabalho, é isso que a gente tinha para conversar hoje.